Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões. Videoaula 08, dirigida para você, aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público, né? Ou para você, de um modo geral, que está se preparando para o teste do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, né? Mais uma videoaula de resolução de questões, dessa feita com 7 questões sobre diversos assuntos importantes na área de contabilidade de custo e contabilidade gerencial. Tá? Gostaria de esclarecer para cada questão, nós damos um resumo teórico e indicamos as nossas videoaulas desses assuntos correspondentes e mais a solução do problema em si. Né? Se você está gostando da videoaula, deixe seu like, inscreva-se, é importante, participe desse canal, divulgue nas suas redes sociais. E qualquer dúvida, mande para amam6@gmail.com. Dúvidas, sugestões, algum problema que você está com dificuldade de resolver, que você quer a solução. Tá? Vamos lá para as nossas questões. Primeiro, o tratamento das informações contábeis pode impactar nas decisões a serem tomadas, daí a importância de respeitar a metodologia de trabalho pré-definida pela legislação, bem como as características das informações. Assim sendo, são entre as características da contabilidade financeira. Observe que a questão está versando sobre contabilidade financeira. Né? Então, vamos dar uma olhada nessa contabilidade financeira. Ela requer informação, ou seja, tem informações em tempo hábil, atualizadas e relevantes. Observe que aí tem logo um probleminha sério. Né? As informações desta área financeira elas não são em tempo hábil. Sempre a contabilidade correndo atrás do prejuízo. Né? Nunca você chega no dia 1º de mês e o mês tem a contabilidade do mês anterior totalmente fechada. As informações orientadas para futuro e direcionadas para planejamento, não. Para futuro e para planejamento, isso aí é característica da contabilidade gerencial, né? Não contabilidade financeira, né? Não é isso aí, então também não. Informações históricas e não históricas, observe, informações históricas a contabilidade tem. Série histórica, não histórica, não. Não histórica, trabalhado também na contabilidade gerencial. Direcionamento de usuários internos e ausência de restrições externas. No caso, especificamente, veja. A nível de direcionamento de usuários internos, tranquilo. Né? Se eu trabalho a contabilidade financeira, ela é direcionada a usuários externos, né? Então não internos. E a ausência de restrições externas também não, porque é a contabilidade financeira que tem mais restrições, que seja a nível de cunho federal, municipal, estadual, outras entidades e assim por diante, dependendo do tipo de empresa. Informações atrasadas, objetivas e auditadas. As informações são auditadas, com certeza, importantes, são objetivas e são informações geralmente atrasadas, né? Com letra E, né? Características da informação na contabilidade contábil financeira. E aí nós vamos para mais uma questão interessante sobre esse assunto. Questão 2. A empresa São Paulo Limitada produz doces e adquiriu um novo processador para melhorar a sua produção. Esse equipamento necessita de manutenção semanal, o que elevou o gasto em 5% em relação à manutenção. Observe. Então, diante do exposto, o que é que a gente quer? Esse equipamento deve ser classificado na contabilidade como? Qual é a classificação que nós vamos dar para esse material? É um gasto direto, investimento, custo de fabricação ou gasto direto? Observe, esse assunto foi tratado lá na nossa videoaula 3, na videoaula 2. Videoaula 2, como nós apresentamos lá a nossa terminologia contábil aplicada a custo, e a videoaula 3, como nós apresentamos classificação de custo e despesas. Né? Então, nós temos isso. Na hora que você comprou esse processador, você foi um grande investimento. Né? A depreciação dele, utilizada na produção, é que vai ser um custo, evidentemente, de produção. Né? Não necessariamente você vai ter, ou seja, investimento é nesse momento. A depreciação dele é custo. Né? Então, é custo de fabricação. Aí nós vamos ver se é direto ou indireto. Tá? Tem outras características para classificar. Então, um fabricante de sapatos produziu um total de 2.600 pares com os seguintes gastos.
matéria-prima 45, o par, mão de obra 35, frete 3, comissão de vendas 10. Sabendo que o preço de venda por par é 185 e sabendo que foram vendidos 2.430 pares, o custo direto de produção total foi de quanto? Né? Observe que aí ele está pedindo o custo direto total de produção. Né? A importância vital a gente trabalhar isso aí. Ele coloca cada valor desse aqui. Observe que para a solução desse problema é importância vital. Primeiro, eu tenho que saber o que é que vem a ser custo direto total de produção. Né? Também está lá na nossa videoaulazinha 3, né? Então, aqui nessa videoaulazinha 3, você sabe logo que 45 aqui, ó, matéria-prima, é custo direto. Então, vamos multiplicar 45 vezes o total, evidentemente, correspondente a quantos pares foram produzidos, né? 2.600. E outra aqui é em relação à mão de obra, né? A mão de obra também é importância vital, do mesmo jeito que nós fizemos aqui. A mão de obra nós vamos ter aqui 35 por par, vezes, evidentemente, os 2.600, que foi a quantidade que foi produzida. Então, 91 mil. E aí nós temos um total de 208 mil. Isso é o total de custo direto de produção. Os demais custos não são diretos. Frete, só se fosse frete da matéria-prima, mas não é. Frete aí é na venda, comissão de vendas, quer dizer, não faz parte do custo do produto em si. Então, a letra B é que é a resposta correta para esta questão. Ok? Questão simples, mas precisa de atenção de você. Questão 4, ele diz o seguinte: a indústria Luz e Vida está revisando seus custos de conversão e levantou os valores. Observe que ele trabalhou custo de conversão. Né? Então, deu matéria-prima, salário de funcionários, energia elétrica, salário supervisor da fábrica, depreciação dos equipamentos. Conhecendo os valores, identifica-se como custo de conversão correspondente a. Ele quer saber qual foi o custo de conversão. Mais uma vez, ele está diante de uma questão que foi tratada, toda a parte teórica está lá na videoaula 3, ó, custo de conversão. Né? Ele quer o custo de conversão, está aqui, ó, custo de conversão. Na videoaula 3, nós tratamos isso. Né? Então, simplesmente, nós vamos ver aqui na videoaula qual é a solução. Primeiro, o custo de conversão é tudo aquilo menos material direto, ou especificamente matéria-prima, né, como queira chamar, simplificando. E aí nós temos, levando em consideração 14.500, que é exatamente o gasto com funcionários da fábrica, mais 2.300, que foi gasto com energia elétrica, né, mais o salário desse nossa previsão, mais a depreciação dos equipamentos. Aí nós temos todo o custo de conversão. Então, 14.500, mais 12.300, mais 2.300, mais 550 e 19.650. Né? Esse valor ele está expresso aqui na letra D. Né? Custo de conversão ou custo de transformação da matéria-prima, vamos dizer assim, o material direto em produtos de um modo geral. Né? Mais uma vez, citamos lá a nossa videoaulazinha da série Aprendendo Facilmente, videoaula 3. Questão 5, ele diz assim: uma indústria movelaria produz 2 tipos de produtos, se identificou no mês de outubro de 2020 um custo indireto total de 500 mil, bem como as seguintes informações. E aí ele bota lá a descrição do produto, produção de venda, custo direto, e vai por aí afora. Cada um deles, evidentemente, para produto 1 e produto 2. Sabemos que o custo direto, observe a importância vital, o custo direto, indireto, é rateado pelo total de custo direto. Né? E aí ele quer saber quais os custos totais unitários dos produtos 1 e 2. É isso que ele quer saber. Né? Ele deu a produção de cada um, deu o custo direto e quer saber, deu quanto é o custo indireto e quer saber exatamente qual o custo total unitário dos 2 produtos. E aí ele apresenta A, B, C, D e E com os valores para P1 e P2, né? Produto 1 e produto 2. Nossa preocupação agora está em cima de como ratear esses custos aqui. Ó. Custos, né? A preocupação nossa de imediato é como ratear esses custos aqui indiretos, né? Como ratear, porque o custo direto já foi dado, né?
Então, o rateio é em função do custo total direto, né? Então, custo direto aqui, o total seria, se eu multiplicar 8.000 por 25 e 6.000 por 24, eu tenho os dois valores aqui, 200.000 e 144.000. Dá um total de 344.000. Ou seja, esse valor é o valor correspondente ao total de custos, custo direto, né? 344, aqui o valor direto. Bom, basta eu ver a proporção, né, para saber 200.000 em relação a 344, quanto representa? 58,813925%. Aqui 144.000 sobre 344, 41.866 e assim por diante. Pontinho, pontinho, que tem lá uma série de números. E aí eu tenho os percentuais que eu vou aplicar na minha base de rateio, né? Como trabalhar esses dois percentuais está aí. E aí eu venho a solução, é percentual de rateio, custo direto por produto. Produto 1 é 58,81 alguma coisa por cento de 500.000. Né? A importância vital a gente trabalhar isso aqui, ó, de 500.000, tá vendo? 51 alguma coisa de 500.000, dá 290 alguma coisa aqui, 697,67, né? E aqui nós temos lá, com relação ao P2, seria 41,8606 alguma coisa por cento de 500.000, seria os 209.302,33. Aí nós temos custo direto do produto 1 e 2. Se eu somar esses dois valores, vai me dar os 500.000, rateado em função do custo direto total de cada produto. Já o custo indireto por unidade, simplesmente eu dividi 290.697,67 por 8.000, foi produzido para P1. Eu tenho para P1 36,33%, e para P2 eu tenho 209.302,33 dividido por 6.000, que foi a quantidade produzida. Eu tenho exatamente esses dois valores aí a nível, né, no tocante à unidade, né? Aqui 8.000 aqui, só para a gente marcar aqui, não ter dúvida, e aqui 6.000 aqui. Pronto. Nós temos aí os valores unitários. E nesse momento nós temos já o custo unitário direto e o custo unitário indireto, né? Somando os dois, nós temos os valores. Então, para P1, o custo total unitário seria 25, que foi dado aqui, ó, 25 por unidade, mais 36 que nós calculamos, 33, 61, 33. E para o P2 seria exatamente os 24, que foi dado por unidade, mais os 34,88 que foi calculado, 58,888. Então, letra C, né? P1 tem esse valor e P2 tem esse valor. Aproximadamente, porque aqui você tem, esses valores aqui não são exatos. Então, você estiver calculando lá com sua, por exemplo, HP12C, ele vai fazer esses arredondamentos corretos de um modo geral, né? Então, está aí uma questão belíssima em relação aos assuntos que já foram tratados lá na nossa série Aprendendo Facilmente, né? Questão 6, é uma empresa montadora de equipamentos industriais identificou no mês atual o seguinte resultado. Aí colocou aqui receita bruta, 8.000, imposto, receita líquida, e foi aí dando uma série de informações com relação ao resultado daquele mês, né? O lucro operacional. Lá para as tantas ele diz, considerando que a empresa prevê um acréscimo de 5% na sua receita bruta, qual o grau da alavancagem operacional caso isso aconteça? Ele colocou aqui os valores correspondentes ao grau de alavancagem operacional. Grau de alavancagem operacional é um assunto que foi tratado em duas videoaulas, né? Uma videoaula que tratou especificamente de GAL, correspondente lá à série Aprendendo Facilmente. Tá? Nós tratamos de grau de alavancagem operacional, e uma que nós tratamos com relação à comparação entre o GAL e o GAF, né? Quando tratamos de estrutura de ativo e passivo, numa aula de controladoria, né? Estrutura de ativo e passivo, nós praticamente detalhamos o que é GAL, a origem do GAL, o que é GAF, a origem do GAF, né? E aí nós temos uma questão em cima do GAL. Observe, quando ele quer um acréscimo de 5%, eu podia pegar a partir daqui, ó, 5% na receita bruta, 5% até aqui. Mas para eu ganhar tempo, né? Estou resolvendo uma questão aqui, tiver numa prova, por exemplo, eu posso partir da margem de contribuição, porque o que vem para trás é tudo variável em cima dos 5%, né?
Então, simplesmente eu aplico aqui os 5% na margem de contribuição e vou ter 6.250, 2.650 mais 5% dá 2.782.500. Né? E daí para baixo eu vou repetir o mesmo custo fixo e despesa fixa, que não mudou nada. A questão não diz que ele enxugou a empresa, que fez redução de custo fixo e despesa fixa, não tem nada, simplesmente se reproduz. E aí você tem um lucro operacional de 982.500, né? 982.500. E aí fica fácil de resolver, né? Porque o GAL nada mais é do que a variação de lucro sobre a variação de receita. A variação de lucro é 982 menos 500 mil dividido por 850, né? 982, 850, 850, dá 0,15 alguma coisa. A variação de receita ele já deu, né? Porque é 5%, não precisa nem calcular. Então, variação do lucro é 0,1582 sobre 0,05, 5%. Se eu dividir um pelo outro aqui, vai dar 3,1, né? Letra B. Né? Um assunto interessante, uma questão objetiva, quase direta, fácil de resolver, mas que precisa de atenção. Né? Se você fosse calcular aqui, ó, ia chegar ao mesmo valor, 5%, 5%, mas ia perder tempo. Né? Ia perder tempo e você pode fazer uma coisa mais rápida, mais objetiva, trabalhando diretamente os 5% a partir da margem de contribuição, né? E nós vimos também em aulas teóricas a isso. Questão 7, ele diz o seguinte: em dezembro de 2020, a empresa Santíssimo produziu e vendeu 12 mil sacas a 25 por unidade. Para produzir, a empresa gastou 11 por saca, né, por unidade, e pagou 10% sobre o preço de venda. E aí ele dá dados, custos fixos, quanto importaram, as despesas fixas, qual é o valor, né, está aqui especificado, e ele quer calcular a margem de segurança. Quando se trata de margem de segurança, a gente está diante de alguma coisa que foi visto, né, através de exemplos, através de exercícios, né, e numa videoaula da série Aprendendo Facilmente. Né? E aqui nós vamos recordar um pouquinho esse assunto. Né? Só estou aqui grifando as informações mais importantes que nós temos na questão, custo fixo aqui, despesas fixas e assim por diante, e vamos tratar. Lembrando que a nossa questão é importante. Né? Lá, como nós vimos na videoaula sobre ponto de equilíbrio mais de segurança, nós vimos isso, né? A parte fixa aqui, a parte variável, aqui nós temos a equação que representa a receita, e aqui nós temos o ponto de equilíbrio, né? Onde você para cima tem lucro, e para baixo você vai ter prejuízo. Para aqui é prejuízo e para aqui é lucro, né? Tudo que vem aqui é lucro, né? Então você começa a perceber que esse ponto de equilíbrio, se ele está vendendo acima da margem, se ele está vendendo com margem de segurança, né, que ele está querendo calcular, ele está vendendo acima do ponto de equilíbrio. Então ele está vendendo, por exemplo, aqui num pontozinho aqui, ele está vendendo. Por isso que ele tem margem de segurança. Né? E aí nós vamos dar a solução para isso. Lembrando que toda vez que eu tratar margem de segurança, eu não posso me esquecer que eu tenho que tratar primeiro ponto de equilíbrio como referência. Né? E aí nós temos para ponto de equilíbrio contábil, CDF, margem de contribuição unitária, ele deu aqui o CDF, né? Mais uma vez nós vamos aqui identificar o CDF aqui, ó, custo fixo, a despesa fixa, tá vendo? E aqui eu tenho a margem de segurança, que seria o quê? O preço de venda, ó, tá vendo? O preço de venda unitário, mais os gastos que foram dados aqui, e mais a comissão de vendas, que ele diz que é 10% sobre o preço de venda. 10% sobre 25% é 2,5%. Né? Então, eu tenho, na verdade, 4.869,56 unidades, né? Como ponto de equilíbrio. Na verdade, eu não vou tratar 4.869,56 unidades. Geralmente, isso arredonda para 4.870 unidades. Né? E aí você vai a mais segurança, se é vendas atuais menos vendas de equilíbrio, sobre vendas atuais. 12 mil, que eu tenho aqui como vendas atuais, né? Aqui, ó, mais uma vez, aqui eu gosto de identificar aqui para ficar fácil para você se lembrar. 12 mil menos os 4.870, arredondado, e aí nós temos o valor correspondente a 59,42, isso aí multiplicado por 100, né?
Então, da letra D. Letra D é que é a solução. É uma questão interessante, porque ela envolve ponto de equilíbrio e mais segurança. Dois assuntos muito bem tratados, né? E muitas vezes lá nas videoaulas correspondentes ao ponto de equilíbrio e mais de segurança, e também nos exercícios dessa mesma série anterior, que eu estou na videoaula 8, dessa série de resolução de questões, mas nós vimos desde a videoaula 1 até a 7, algumas questões que abordaram ponto de equilíbrio e margem de segurança, né? Importância vital a gente trabalhar isso aí, tá? Mais uma questão belíssima. Então, esta videoaula, nós vimos 7 exercícios, tratando de diversos assuntos que estão em várias videoaulas anteriores da série Aprendendo Facilmente, desde ponto de equilíbrio, margem de segurança, custo indireto, rateio de custo indireto, absorção e assim por diante, tá? Queria mostrar a você que as videoaulas estão lá no meu canal, Antônio Mercedes, no YouTube, da MC, o canal do conhecimento. Agradeço desde já a participação de todos, né? Se você gostou da videoaula, deixe seu like, é importante, inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais. E qualquer dúvida, mande lá para ma6@gmail.com, que nós teremos prazer imenso em atendê-los. E até uma próxima videoaula. Ok?